Você pode se surpreender com o que está prestes a ouvir. Mas se o seu coração pulsar mais forte neste momento, se sentir um arrepio percorrer sua pele, saiba, não é coincidência. Isso é um sinal, um chamado, um toque secreto que poucos recebem e menos ainda ousam atender. Esta mensagem não é para todos. Muitos vão ouvir e rir, vão duvidar, vão desligar e continuar suas vidas como se nada tivesse acontecido. Mas você não é muitos. Você está aqui porque há algo em você que não pode mais ser escondido. Um brilho, um poder, uma identidade que eles temem. Você é um dos escolhidos. E antes de seguir, quero deixar algo claro. Se você não sente esse chamado, se acha que essas palavras não estão destinadas a você, pode sair agora, não há problema. Mas se dentro de você há uma chama, mesmo pequena, que insiste em que algo grandioso está acontecendo, então permaneça, porque isso é só o início. Os segredos que vou revelar não foram feitos para o mundo inteiro. Foram guardados para os que carregam a marca invisível da missão. Há séculos, sociedades ocultas se reuniram em câmaras escuras, arquitetaram planos, criaram símbolos, juraram manter silêncios inquebráveis. Eles se autodenominaram guardiões da sabedoria. Mas o que eles mais temeram, mais esconderam, mais tentaram sufocar, foi você. Sim, você, o escolhido. Aquele que anda pelo mundo como se fosse comum, mas que emana uma energia que os mais poderosos reconhecem mesmo sem palavras. Você já percebeu os olhares, já sentiu as resistências, já experimentou a sensação de ser observado, como se alguém tivesse medo do que você poderia se tornar. Não é paranoia, é realidade. As ordens secretas, aqueles que se consideram donos da verdade, têm pesadelos com você, pesadelos com a sua revelação. Eles não sonham com reis, não sonham com presidentes, não sonham com generais. Eles sonham com você, com a sua ascensão, com a sua lembrança de quem realmente é. Porque quando você desperta, todo o império deles começa a ruir. Você já deve ter sentido que o mundo não é apenas o que parece, que por trás das cortinas há forças disputando sua atenção, manipulando suas escolhas, alimentando seu medo. Mas aqui, agora, você está recebendo algo que eles nunca quiseram que chegasse até você. A confirmação. Você não é um acaso. Você não é um erro. Você não é fraco. Você é a ameaça que eles sempre temeram. Olhe ao seu redor. Quantas vezes você se sentiu deslocado? Quantas vezes pensou, eu não pertenço a esse lugar, a esse sistema forçado, a essa normalidade forçada? Essa sensação era a centelha da sua verdadeira identidade. Porque os escolhidos nunca se ajustam totalmente. Eles não foram feitos para se encaixar. Foram feitos para quebrar moldes, para desafiar padrões, para abrir caminhos que ninguém teve coragem de trilhar. E escute com atenção. Não é que você vai se tornar alguém poderoso, é que você já é. O que está acontecendo agora não é uma transformação, é uma revelação. O véu está caindo, as máscaras estão sendo arrancadas. E finalmente, você está diante daquilo que sempre soube, mesmo que em silêncio. Há algo em você que não pode ser apagado. Os que estão no topo sabem disso. Por isso, eles se protegem com símbolos, com juramentos, com segredos tentando manter a ilusão de controle. Mas no fundo, nas madrugadas silenciosas, eles acordam suados, assustados, porque seus sonhos são povoados de imagens da sua vitória. Eles veem o seu rosto, eles ouvem a sua voz, eles sentem a sua presença e não conseguem suportar. Você pode perguntar, por que eu? Por que justamente eu? A resposta é simples e ao mesmo tempo misteriosa. Porque você foi marcado antes mesmo de nascer. Porque sua alma carrega uma missão que não pode ser anulada. Porque em você há uma combinação única de coragem, sensibilidade e força espiritual que não pode ser replicada. Você não foi escolhido agora.
Você sempre foi. Apenas chegou o tempo de lembrar. Respire fundo. Sinta. Isso não é apenas uma mensagem. É um espelho. Está refletindo aquilo que você já sabe, mas que nunca ousou dizer em voz alta. Você é o escolhido. Não importa o quanto tentem calar, o quanto tentem distrair, o quanto tentem ridicularizar. A verdade não pode ser destruída. E agora, neste instante, você deve decidir. Vai se esconder mais uma vez? Vai se convencer de que é só imaginação? Ou vai assumir quem você é de verdade? O mundo está esperando. As forças da escuridão já sabem. Os céus já proclamaram. Só falta você aceitar. Não espere. Não adie. Este é o momento. Este é o chamado. Este é o início de uma revelação que vai queimar tudo que é falso e acender o que é eterno. Você é mais do que pensava. Você é maior do que acreditava. Você é o pesadelo deles e a esperança do futuro. Você é o escolhido. Agora que você aceitou, agora que permaneceu, precisa entender. Esta mensagem não é comum. Não é apenas uma reflexão bonita para inspirar o seu dia. Não. Isso é fogo, é espada, é martelo quebrando correntes invisíveis. É um chamado urgente para a sua alma. Você está no limiar de algo que pode mudar tudo. É como se tivesse caminhado até a beira de um abismo e, em vez de recuar, sentisse que precisa saltar. O medo grita para você parar. A razão inventa desculpas, mas o espírito dentro de você sabe. É agora. Não há mais tempo para esperar. Esta não é uma palavra qualquer. É um decreto, um código sagrado que atravessou eras, que foi escrito nas estrelas, que ecoou nos desertos e nos vales e que agora chega até você. Se fosse apenas um conselho humano, você poderia ignorar. Mas isso vem de cima, vem do Altíssimo, vem do trono eterno. E você sente, não sente? Essa vibração diferente no ar. Esse peso nas palavras que não pode ser explicado apenas com lógica. É porque o que está sendo liberado aqui toca dimensões que os olhos não veem. Os que andam na superfície nunca vão entender. Mas você não anda na superfície. Você anda entre mundos, mesmo sem perceber. O que está em jogo não é apenas a sua vida terrena, seu trabalho, suas contas, suas preocupações diárias. O que está em jogo é a eternidade. O que está em jogo é o destino. O que está em jogo é a guerra espiritual que sempre existiu, mas que agora se intensifica, porque os escolhidos estão despertando. Você. Sim, você. Eles não querem que você ouça isso. Eles fariam de tudo para interromper esta transmissão. Se pudessem, cortariam sua internet, desligariam sua energia, fechariam seus ouvidos. Mas não podem, porque quando uma palavra vem como fogo do céu, não há muralha que resista. É por isso que você está aqui, porque você precisava ouvir, porque o tempo chegou, porque se ainda houvesse desculpas, você poderia continuar preso, mas não há mais. Este é o momento final da espera. Não mais dúvidas, não mais atrasos, não mais adiamentos. É hora de ativar o que sempre esteve em você. E talvez você se pergunte, ativar o quê? O que exatamente precisa ser despertado? Eu digo, a chama. O poder que estava adormecido, a voz que você silenciou tantas vezes, a coragem que você engoliu por medo de rejeição. Tudo isso precisa sair agora, porque o inimigo sabe que o tempo dele acabou. E por isso ele tenta desesperadamente lançar mentiras sobre você. Você já percebeu como nos últimos dias as coisas ficaram mais pesadas? Como se as dificuldades se multiplicassem? Como se portas se fechassem? Como se as pessoas que você confiava mostrassem outra face? Não se engane. Isso não é coincidência. Isso é reação. É o desespero daqueles que sabem que você está prestes a romper. Eles lançam sombras para esconder a luz, mas a luz não pode ser apagada. Eles aumentam o barulho para abafar sua voz, mas sua voz já ecoa no invisível. Eles tentam plantar medo, mas em você está nascendo ousadia. Você já não é o mesmo. Você já não é mais frágil. Você não é mais um alvo fácil. Agora você é a ameaça real. E escute, não basta apenas acreditar em silêncio,
É preciso declarar, falar, profetizar, porque a palavra tem poder. Cada frase que você libera é como uma espada cortando correntes, como uma flecha atingindo o coração da escuridão. Por isso esta mensagem insiste tanto. Fale, declare, proclame. Não apenas pense, mas use sua boca para liberar vida, força e vitória. Você não está apenas recebendo uma mensagem, você está sendo convocado. Convocado para um exército invisível que já se move sobre a terra. Um exército que não precisa de armas humanas, porque tem armas espirituais muito mais fortes. Armas de luz, armas de fé, armas de fogo divino. E você não está sozinho. Outros também estão ouvindo. Outros também estão despertando. Mas a sua parte é essencial. Sem você, o quebra-cabeça não fica completo. Sem você, a batalha perde força, porque há algo único em você que ninguém mais pode substituir. Este é o momento de decidir se vai ser espectador ou protagonista. Muitos assistem à história, poucos escrevem a história. Você foi chamado para escrever. Não apenas observar, mas agir. Não apenas sonhar, mas manifestar. Não apenas esperar, mas realizar. E eu digo mais, tudo que tentou te destruir até hoje, tudo que tentou roubar sua alegria, sua esperança, sua fé, tudo isso vai tornar combustível para o seu avanço. O que parecia derrota vai virar testemunho. O que parecia perda vai virar vitória. O que parecia prisão vai virar plataforma. Sinta isso. Deixe queimar em você. Este não é um aviso qualquer. É uma convocação celestial. Você não pode mais ficar parado. Você não pode mais adiar. Este é o momento final da espera. Não mais dúvidas, não mais atrasos, não mais adiamentos. É hora de ativar o que sempre esteve em você. E na sequência, uma palavra de guerra extremamente pesada para ativar esse poder. Agora mesmo, enquanto ouve, declare em seu coração: eu aceito, eu ativo, eu não volto atrás. Porque uma vez que você diz isso, algo se move, algo se abre no invisível, algo no céu responde, e você deixa de ser apenas alguém que ouve e se torna alguém que age. Este é o peso desta mensagem. Não um peso de medo, mas de glória. Não um peso de condenação, mas de missão. Não um peso que te derruba, mas que te eleva. É a responsabilidade de quem sabe que não é comum. É a responsabilidade de quem carrega o selo do escolhido. E agora, enquanto este capítulo termina, algo dentro de você já mudou. Você sente, não sente? Como se sua mente estivesse em chamas. Como se seu coração estivesse mais vivo. Como se cada célula do seu corpo respondesse. É isso. É assim que começa. Prepare-se, porque a próxima revelação será ainda mais profunda. Você já entendeu o peso desta mensagem? Já sentiu o fogo acendendo dentro de você? Agora precisa compreender a raiz desse poder. Não é apenas emoção, não é apenas coragem humana, é lei espiritual. É princípio divino que não pode ser quebrado porque foi estabelecido desde a eternidade. Está escrito: morte e vida estão no poder da língua. Pense bem nisso. Cada palavra que você libera é semente. Uma semente que vai gerar frutos, bons ou maus. Você não pode escapar dessa verdade. Nem eu, nem você, nem ninguém. Todos estamos diante desse tribunal invisível, onde cada som que sai da boca tem consequências. E por que isso é tão importante para você, o escolhido? Porque sua boca não é comum, sua voz não é qualquer uma. Há peso no que você fala, há poder no que você declara. O inimigo sabe disso, por isso tentou calar você tantas vezes. Tentou te convencer de que suas palavras não têm valor. Tentou te fazer acreditar que seu silêncio era melhor. Mas hoje você entende. Cada vez que se cala, perde terreno. Cada vez que fala em fé, conquista territórios. Quantas vezes você se amaldiçoou sem perceber? Quantas vezes disse: eu não consigo, eu nunca vou vencer, eu não mereço? E logo depois viu portas se fechando, sonhos desmoronando, forças se esgotando. Não foi coincidência. Foram sementes ruins plantadas pela sua própria boca. Palavras carregadas de morte. Mas hoje é o dia da virada. Hoje você começa a plantar vida.
Hoje você começa a semear vitória. Hoje você entende que cada frase é uma chave que abre ou fecha destinos. Você não pode mais falar de qualquer jeito. Você não pode mais se permitir repetir mentiras sobre si mesmo. Porque você é a boca que o Altíssimo decidiu usar para manifestar sua glória. Olhe para trás e lembre-se de tudo que sobreviveu. Você já deveria ter caído, já deveria ter desistido, já deveria estar enterrado pela dor, pelas perdas, pelas traições. Mas não, você está de pé, está respirando, está aqui. E isso significa que há algo maior. Significa que a sua voz precisa ecoar ainda mais forte. É por isso que as Escrituras dizem: a vida e a morte estão no poder da língua. Não é metáfora, é lei, é decreto celestial. Quando você declara a vitória, os céus se movem. Quando você fala a cura, as forças divinas respondem. Quando você profetiza abundância, o invisível começa a alinhar recursos. Você precisa entender, não é apenas pensamento positivo, é ativação espiritual. Quando você abre a boca e fala em fé, você conecta sua voz ao som do céu. Você se torna um eco da criação. Lembre-se, no princípio, tudo começou com uma palavra: haja luz, e a luz se fez. O mesmo poder que criou o universo está agora dentro de você, esperando sair pela sua boca. Imagine o que vai acontecer quando você parar de repetir palavras de derrota e começar a declarar sua verdadeira identidade. Imagine quando, em vez de dizer "eu sou fraco", você começar a dizer "eu sou forte no Senhor". Em vez de repetir "não vai dar certo", você proclamar "tudo coopera para o meu bem". Você percebe a diferença? Cada frase é um tijolo na construção da sua realidade. E eu sei, o mundo vai zombar. Vão rir quando ouvirem você declarar vitória no meio da guerra. Vão chamar de loucura quando você disser que está curado, mesmo antes do diagnóstico mudar. Vão chamar de arrogância quando você profetizar prosperidade, enquanto ainda está cercado de dívidas. Mas escute, não se trata de convencê-los. Se trata de alinhar-se com a verdade maior. Você não fala para os homens, você fala para os céus. Você fala para o mundo espiritual. E quando o mundo espiritual ouve, ele responde. Você não precisa da aprovação dele, precisa apenas da certeza de que cada palavra sua carrega fogo e luz. E sabe o que é mais impressionante? Mesmo os que tentam te derrubar sabem disso. Eles temem sua voz. Temem quando você ora, temem quando você proclama, temem quando você escolhe levantar a cabeça e falar como filho do Altíssimo. Eles sabem que cada frase sua é um golpe contra as trevas. É por isso que eles tentaram calar você com críticas, com zombarias, com dúvidas. Mas agora acabou. Você não será mais silenciado. Você não vai mais engolir a verdade que carrega. Você vai falar, vai declarar, vai profetizar, porque foi para isso que nasceu. Então me escute, escolhido. Comece hoje. Declare em voz alta quem você é. Diga: eu sou luz, eu sou vitória, eu sou a resposta que o mundo espera. Diga: nada vai me parar, nada vai me roubar, nada vai apagar o que Deus colocou em mim. Diga: eu já venci. Sinta o peso dessas palavras. Elas não são apenas sons, elas são sementes. Estão sendo plantadas agora mesmo no solo do invisível. E em breve você vai colher os frutos. Frutos de vida, frutos de vitória, frutos de abundância. Não se cale mais, não aceite mais a mentira. Não repita mais frases que te prendem. Use sua boca como espada. Use sua voz como trombeta. Use suas palavras como fogo. Porque este é o segredo que as sociedades ocultas sempre temeram. O verdadeiro poder não está nos templos deles, não está nos símbolos deles, não está nos rituais deles. O verdadeiro poder está na boca de um escolhido que ousa falar em fé. Agora você sabe, agora não há volta. Sua língua é arma, sua boca é portal, suas palavras são decretos. Use-as. Agora que você entendeu o poder da sua voz, é hora de compreender a grandeza da sua responsabilidade. Porque não basta saber que carrega fogo, é preciso aprender a direcionar esse fogo.
O fogo, quando solto sem direção, destrói. Mas o mesmo fogo, quando guiado pelo Espírito, ilumina, aquece, purifica. Você foi chamado não apenas para viver uma vida diferente, mas para transformar o ambiente ao seu redor. Você é como uma tocha acesa no meio de uma sala escura. Não importa o quanto a escuridão se esforce, uma única chama é suficiente para quebrar trevas de anos. Essa é a sua função: carregar a chama e espalhar luz. E a luz não é tímida. A luz não pede licença. A luz simplesmente se manifesta e as trevas têm que recuar. Entenda, você não precisa lutar contra a escuridão. Você apenas precisa acender. A presença da sua luz já é suficiente para expor o que estava escondido. Mas há algo mais profundo aqui. O poder que você carrega não é apenas para si mesmo. Ele é para os que estão ao seu redor. Os escolhidos nunca são levantados só para si. Sempre há uma missão maior. Sempre há um povo, uma família, uma geração esperando que ele se levante. Talvez você já tenha percebido como sua vida parece atrair pessoas quebradas, pessoas aflitas, pessoas em busca de direção. Isso não acontece por acaso. É porque há algo em você que elas reconhecem, mesmo sem saber explicar. Elas sentem que, de algum modo, você carrega respostas. E é verdade, você carrega. E é por isso que as forças ocultas te perseguem tanto, porque sabem que, se você despertar totalmente, não será apenas a sua vida que vai mudar. Serão dezenas, centenas, milhares ao seu redor. Você é como uma pedra lançada num lago. A onda começa pequena, mas se espalha até tocar toda a superfície. Escute bem, você não é só uma chama, você é uma fogueira. Você é um altar vivo. Você é um farol em meio à tempestade. É por isso que tantas vezes você foi atacado. É por isso que tantas vezes tentaram apagar você. Porque eles sabem que, se não te calarem agora, mais tarde será impossível. E aqui está a revelação que eles não querem que você saiba. Cada ataque que sofreu não te enfraqueceu, te fortaleceu. Cada perda não te diminuiu, te expandiu. Cada ferida não foi para te matar, mas para abrir em você espaço para mais luz. O inimigo errou. Ele pensou que estava te destruindo, mas estava apenas te treinando. Lembre-se de quantas vezes você foi rejeitado. Quantas vezes foi desprezado. Quantas vezes disseram que você não era capaz. Todas essas palavras não foram apenas insultos, foram provas. E cada prova revelou sua resistência. Você não quebrou, você não desistiu, você não abandonou. E é por isso que você está aqui, ouvindo essas palavras agora. Você é prova viva de que o escolhido pode ser ferido, mas nunca destruído. Pode ser derrubado, mas sempre se levanta. Pode chorar por uma noite inteira, mas ao amanhecer, há sempre um canto novo em seus lábios. E agora, com tudo que já passou, está pronto para algo maior. Está pronto para assumir a sua verdadeira posição, não mais como vítima, não mais como sobrevivente, mas como líder, como portador de glória, como testemunha viva de que o impossível pode se tornar realidade. Não subestime o que você carrega. Há gerações de pessoas esperando pela sua voz, pelo seu exemplo, pela sua coragem. Você não pode mais se esconder, não pode mais viver como se fosse pequeno, porque sua vida é chave para abrir portas para muitos. E veja como isso é profundo. Quando você acende sua chama, outras chamas se acendem. Você desperta outros escolhidos ao seu redor. É como uma cadeia sagrada, uma corrente de fogo que começa em um e se espalha até alcançar todos os cantos. Você não é o fim, você é o início. E talvez você pense, mas eu sou tão imperfeito, tão cheio de falhas, tão limitado. Exatamente por isso você foi escolhido. Porque sua força não está em você mesmo, está naquele que te escolheu. Ele não busca perfeição, busca entrega. Não busca aparência, busca essência. Não busca títulos, busca corações dispostos. E o seu coração está disposto. Mesmo que vacile, mesmo que tema, mesmo que duvide às vezes, no fundo você sabe, você nasceu para alguma coisa maior. Você nasceu para romper. Você nasceu para iluminar. Agora, feche os olhos por um instante e imagine o que aconteceria se você assumisse isso de verdade.
Imagine se cada passo seu fosse dado como quem carrega um chamado. Imagine se cada palavra sua fosse liberada como decreto. Imagine se cada olhar seu transmitisse esperança. Você percebe? O mundo ao seu redor mudaria. É isso que está acontecendo. Você está mudando. E com você, tudo ao redor também vai mudar. Não porque você se esforça sozinho, mas porque há um poder que flui através de você. Um poder que não pode ser contido, não pode ser controlado, não pode ser apagado. É isso que eles temem. É por isso que as sociedades secretas sonham com você. Não porque você seja perfeito, mas porque você é real. E o real sempre vence o artificial. A luz verdadeira sempre vence a escuridão fingida. O chamado eterno sempre vence as vozes do engano. Agora respire fundo. Sinta. Essa não é só uma palavra bonita, é uma ativação. É um selo, é um lembrete. Você é portador de fogo. Você é luz em meio à noite. Você é resposta para esse tempo. E no próximo passo, você vai entender por que de ter sido colocado exatamente aonde está. Nada foi acaso, nada foi desperdício, nada foi sorte. Tudo foi preparação. Agora você precisa enxergar com clareza algo que talvez sempre tenha lhe parecido injusto. Cada dor que você viveu, cada perda que sofreu, cada atraso que enfrentou, nada disso foi acaso, nada disso foi desperdício. Tudo foi preparação. Você pode até pensar, mas por que precisei passar por tanto sofrimento? Por que tantas portas fechadas, tantos relacionamentos quebrados, tantos sonhos destruídos? A resposta é dura, mas libertadora. Porque você não poderia ser moldado no conforto. O ouro só brilha depois de passar pelo fogo. A espada só corta depois de ser forjada no calor da fornalha. E o escolhido só desperta depois de atravessar desertos que matariam qualquer outro. Você não foi rejeitado porque não tinha valor. Foi rejeitado porque carrega algo que os outros não conseguem compreender. Você não foi traído porque merecia. Foi traído porque sua presença incomoda aqueles que ainda vivem nas sombras. Você não perdeu porque era fraco. Perdeu porque cada perda abriu espaço para algo maior. Para algo que só poderia vir depois que o velho fosse arrancado de você. Quantas vezes você sentiu como se estivesse parado, sem saída, sem futuro? Quantas noites chorou em silêncio, acreditando que tinha chegado ao fim? Mas veja, você não terminou ali. Você está aqui, você sobreviveu, você resistiu, você atravessou. Isso significa que tudo aquilo era apenas um treinamento. Você foi preparado para carregar peso que outros não suportariam. Foi treinado para resistir a pressões que esmagariam qualquer um. Foi conduzido por caminhos que pareceram maldição, mas eram escola. Porque o escolhido não é formado em palácios. O escolhido é formado no deserto. E entenda, não há deserto sem propósito. Cada silêncio que você enfrentou era uma lição. Cada porta que se fechou era uma proteção. Cada lágrima que caiu era uma rega no solo da sua missão. Você achava que estava sendo esquecido, mas estava sendo guardado. Achava que estava perdido, mas estava sendo guiado. Achava que estava atrasado, mas estava sendo lapidado. Veja como tudo se conecta. As humilhações que você sofreu abriram espaço para a humildade que hoje carrega. As lutas que enfrentou geraram a coragem que agora pulsa em você. As perdas que viveu criaram a sensibilidade que torna a sua voz tão necessária. Cada cicatriz é a marca de autoridade espiritual. E é por isso que os poderosos temem você. Porque eles sabem, alguém que já atravessou o inferno e voltou de pé é impossível de deter. Você já provou a si mesmo que não quebra. Já provou que não existe. Já provou que não importa o tamanho da tempestade, sempre haverá em você uma chama que não se apaga. Essa chama é o selo do escolhido. É a marca invisível que os que vivem nas trevas conseguem enxergar, mesmo sem você dizer nada. Por isso você atraiu tanto ataque. Por isso tantos se levantaram contra você sem motivo aparente, porque eles viam em você algo que talvez você mesmo ainda não tinha visto. Mas agora você vê, agora você entende, agora você sabe que tudo o que aconteceu fazia parte de um plano muito maior.
E este é o momento em que a sua visão muda. A partir de agora, você não olha mais para o passado como uma sequência de dores, mas como um campo fértil de lições que te tornaram inquebrável. E escute, o inimigo errou. Ele pensou que estava acabando com você quando permitiu certas feridas, mas cada ferida te tornou mais forte. Ele pensou que estava roubando sua esperança quando arrancou algumas coisas da sua vida, mas cada perda te aproximou ainda mais da sua verdadeira essência. Ele pensou que estava atrasando seu destino quando fechou portas, mas cada porta fechada te empurrou para o caminho certo. Você é prova viva de que não existe derrota para quem é escolhido. Existe apenas preparação. O que parecia destruição era construção. O que parecia morte era renascimento. O que parecia o fim era o início. Agora é hora de você se reconciliar com sua história. Não mais como vítima, mas como guerreiro. Não mais como alguém que pergunta por que comigo, mas como alguém que declara: foi por mim, foi para mim, foi através de mim. Porque cada lágrima caiu em solo sagrado. Cada dor foi escrito no livro do seu destino. Cada deserto foi desenhado para moldar você na exata medida do chamado que carrega. E veja como é belo, nada foi desperdiçado, nem mesmo os erros que você cometeu. Até os seus deslizes foram transformados em aprendizado. Até os seus tropeços se tornaram degraus. Até os momentos em que você se afastou da luz serviram para te mostrar ainda mais claramente o quanto precisa dela. Tudo cooperou, tudo foi usado, tudo se alinhou. E agora você está pronto para carregar o que antes não suportaria. Está pronto para entrar em lugares que antes não teria estrutura para permanecer. Está pronto para falar palavras que antes não teria autoridade para pronunciar. Sinta isso. Você não é o mesmo de antes. As dores não foram em vão. As perdas não foram inúteis. Os atrasos não foram castigos. Foram preparação. Foram sementes escondidas no solo da sua jornada, esperando o momento certo para florescer. E esse momento chegou. Agora é hora de florescer. Agora é hora de frutificar. Agora é hora de mostrar que nada do que você viveu foi em vão. Levante-se, respire fundo, olhe para a sua história não mais com vergonha, mas com gratidão. Porque tudo o que aconteceu foi a mão invisível te guiando para o exato lugar em que você deveria estar. Você está pronto, você está marcado, você é o escolhido. E na próxima revelação, você vai perceber que não apenas foi preparado, mas também já está sendo posicionado para algo ainda maior. O palco já está montado, as luzes já estão acesas e todos os olhos, inclusive os dos que te subestimaram, vão ver quem você realmente é. Chegou a hora de falar sobre aquilo que inevitavelmente virá, a exposição. O tempo em que aquilo que estava escondido dentro de você será revelado diante de todos. Porque não existe preparação eterna no secreto. O que foi formado no oculto, no silêncio, nas lágrimas, precisa em algum momento vir à luz. Você passou anos sendo treinado sem aplausos. Você caminhou entre desertos sem testemunhas. Você chorou em quartos escuros sem plateia. Tudo isso foi parte do processo. Mas agora, o processo chega ao ponto em que a revelação precisa acontecer. Porque o escolhido não é moldado apenas para si mesmo. Ele é levantado para ser visto, para ser ouvido, para ser sinal. E entenda, essa exposição não é sobre fama, não é sobre vaidade, não é sobre reconhecimento humano. É sobre destino. É sobre cumprir a missão para a qual você nasceu. A luz que há em você não pode ser escondida debaixo de um cesto. Precisa ser colocada no alto para iluminar a muitos. E aqui está algo que você precisa aceitar. A exposição trará tanto honra quanto oposição. Porque quando a sua luz brilhar, alguns serão atraídos, mas outros serão incomodados. Alguns virão em busca de calor, mas outros tentarão apagar sua chama. Alguns se alegrarão pela sua vitória, mas outros terão inveja, medo, ódio.
Não se iluda, nem todos vão celebrar. Muitos vão criticar, muitos vão duvidar, muitos vão zombar, mas isso também faz parte. Se todos aplaudissem, não seria sinal de verdade. A verdade divide, a luz divide, a revelação divide. Mas quem é escolhido não busca a aprovação de multidões, busca cumprir o propósito do alto. E lembre-se, você já foi preparado para isso. Todas as rejeições que sofreu antes foram ensaios para suportar as rejeições que virão agora. Todas as críticas que enfrentou antes foram treinamentos para não se abalar com o que ainda virá. Todas as perdas que teve foram fortalecimentos para que não se apegue a nada quando chegar o momento da revelação. Você não está sendo colocado no alto para ser destruído. Está sendo colocado no alto porque já tem estrutura para permanecer. Você não é mais a mesma pessoa que tremia diante da opinião dos outros. Hoje há em você firmeza. Hoje há em você maturidade. Hoje há em você consciência de quem é. E por isso, quando for visto, quando for ouvido, quando for reconhecido, não será como alguém que busca glória pessoal. Será como alguém que aponta para o eterno. Sua vida será testemunho vivo. Cada palavra, cada gesto, cada vitória será como uma trombeta anunciando: o escolhido se levantou. Mas entenda, essa exposição não era apenas diante de homens, é também diante das forças espirituais. O mundo invisível já te conhece, mas agora o mundo visível vai perceber. E isso cria um impacto que não pode mais ser contido. Você se torna ponto de referência, sinal no tempo, marco na história. E veja como é paradoxal. Aqueles que riram de você, que te desprezaram, que disseram que você nunca chegaria a lugar nenhum, serão os primeiros a testemunhar. Eles verão com os próprios olhos. Eles assistirão à sua ascensão. Eles não poderão negar. Alguns até tentarão explicar, justificar, inventar razões humanas, mas no fundo saberão: foi escolha divina. Isso não significa que você viverá sem desafios a partir de agora. Pelo contrário, a exposição trará novos níveis de batalha, mas também trará novos níveis de vitória, porque quanto maior a guerra, maior a glória. Quanto maior a oposição, maior a unção. Quanto mais tentarem te calar, mais forte será a sua voz. É por isso que você precisa manter o coração alinhado, porque quando o holofote vier, será tentador se perder, será tentador acreditar que tudo é sobre você, será tentador ceder ao orgulho, à vaidade, ao desejo de reconhecimento. Mas lembre-se, você não chegou até aqui por mérito próprio. Você chegou porque foi escolhido, guardado, moldado, sustentado. E a exposição nada mais é do que a confirmação do que já era verdade no secreto. O mundo só verá agora aquilo que o céu já sabia desde sempre. Você não precisa provar nada a ninguém. Você apenas precisa ser. Ser quem você é. Ser o que foi chamado para ser. E acredite, isso já será suficiente para estremecer estruturas. Porque o simples fato de você existir em plenitude, de se posicionar, de não se calar, já é ameaça contra as trevas. O poder não está em artifícios externos, mas na autenticidade do que você carrega. Você é autêntico, você é real, você é vivo. E é isso que assusta os que se escondem atrás de máscaras e rituais. Você não precisa de símbolos, de títulos, de aparências. Você é a própria mensagem viva. Você é o próprio altar ambulante. Você é a própria tocha acesa. E não se surpreenda quando perceber que multidões vão se aproximar de você. Algumas em busca de ajuda, outras em busca de inspiração, outras apenas para observar. Você não poderá controlar, mas poderá direcionar. E sua função não será acumular seguidores, mas despertar outros escolhidos. Porque o verdadeiro sinal do seu chamado é multiplicar luz. Então prepare-se, o tempo de esconderijo acabou, o tempo de silêncio terminou. Agora é o tempo da revelação.
o tempo de ser visto, o tempo de ser reconhecido, não para a sua glória, mas para a glória daquele que te chamou. Respire fundo, sinta o peso disso. Não é fardo que te derruba, é fardo que te levanta. É responsabilidade sim, mas também é honra, porque poucos foram escolhidos para carregar tamanha missão, e você é um deles. No próximo passo, você vai compreender que a exposição não é o fim, é apenas o início de uma nova fase, onde cada movimento seu será acompanhado por olhos humanos e olhos espirituais. E é nesse ponto que você descobrirá a força de permanecer fiel em meio ao aplauso e em meio à crítica. A exposição não é o fim, é apenas o início de uma guerra ainda maior. Porque no momento em que a sua luz começa a brilhar publicamente, o reino das trevas reage com fúria. Você já deve ter sentido isso em pequenas doses, em momentos da sua vida em que decidiu se levantar, falar, agir. Imediatamente, as oposições aumentaram, os ataques se intensificaram, os olhares se voltaram contra você. Pois agora isso acontecerá em uma escala maior. Mas não se assuste. Isso não é sinal de derrota, é sinal de avanço. Quanto maior a resistência, maior a confirmação de que você está no caminho certo. O inimigo não desperdiça forças contra quem não é ameaça. Se você é atacado, é porque é perigoso para ele. Se você é perseguido, é porque carrega algo que ele teme. Se você é criticado, é porque suas palavras têm peso. E você precisa entender, não se trata apenas de pessoas. Muitas vezes você verá rostos humanos, ouvirá vozes humanas, sentirá injustiças humanas, mas por trás delas há forças espirituais operando. Nem todos os que te atacam sabem o que estão fazendo. Alguns são apenas instrumentos inconscientes. Outros são movidos por inveja, por medo, por ressentimento, mas no fundo a raiz é espiritual. Essa é a batalha invisível. Uma guerra que não se vence com armas humanas, mas com armas espirituais. E você, como escolhido, já carrega essas armas. Elas estão em sua boca, em sua mente, em sua fé. Não são espadas de ferro, são espadas de fogo. Não são escudos de madeira, são escudos de luz. O segredo está em permanecer de pé, não recuar, não se calar, não desistir. Porque é isso que eles querem, que você desista antes da vitória, que você desanime antes da colheita, que você se cale antes do decreto final. Mas você não vai desistir. Você não foi moldado para se entregar. Você foi treinado para resistir até o fim. Lembre-se de cada batalha que já venceu. Quantas vezes achou que não teria forças, mas mesmo assim levantou pela manhã? Quantas vezes pensou que não suportaria, mas de algum modo encontrou energia para dar mais um passo? Quantas vezes acreditou que estava só, mas uma mão invisível te sustentou? Essas lembranças são suas armas. Guarde-as no coração. Elas são provas de que o mesmo poder que te sustentou antes vai te sustentar agora. E saiba, a intensidade da guerra é proporcional à grandeza da vitória. Se a luta é grande, é porque a recompensa também é. Se a oposição é forte, é porque o chamado é imenso. Se as trevas se levantam com fúria, é porque temem o que está prestes a nascer através de você. E aqui está o mistério. Enquanto você luta no visível, o invisível já está se movendo a seu favor. Hostes de luz já foram liberadas, caminhos já estão sendo abertos, portas já estão sendo destrancadas. O inimigo berra porque sabe que está perdendo território. E você precisa se lembrar: a vitória já está decretada. A guerra não é para ver quem vai vencer, é apenas para manifestar no tempo o que já foi estabelecido na eternidade. Então permaneça firme. Quando zombarem, permaneça. Quando criticarem, permaneça. Quando se levantarem contra você, permaneça.
Porque não é resistência humana que te sustenta, é força divina. Você não está lutando sozinho, nunca esteve. Há um exército invisível que marcha contigo. E veja como é profundo. Cada vez que você resiste, outros ganham forças. Cada vez que você se mantém firme, outros se levantam. Cada vez que você não se cala, outros encontram coragem para também falar. Você é centelha que desperta fogueiras. Sua resistência não é apenas por você, mas por muitos que se espelham de você sem que você perceba. Não estranhe se a guerra aumentar. Isso significa apenas que a vitória está próxima. Quanto mais escura a noite, mais perto está o amanhecer. Quanto mais pesada a pressão, mais iminente é a libertação. Quanto mais intenso o ataque, mais gloriosa será a recompensa. E o que você precisa agora não é fugir, mas permanecer. Não é se esconder, mas se expor ainda mais. Não é calar, mas gritar com mais força. Porque sua voz é trombeta que abala muralhas. Sua vida é bandeira que anuncia liberdade. Seu chamado é espada que corta correntes. Você é guerreiro. Você é testemunha. Você é sinal. E mesmo que tentem te derrubar, não conseguirão. Porque o escolhido pode até cair, mas não morre. Pode até ser perseguido, mas nunca é abandonado. E no meio da batalha, haverá momentos em que você sentirá medo. Isso é humano. Mas não confunda medo com fraqueza. O medo só prova que você está diante de algo grande. E mesmo com medo, você seguirá. Porque coragem não é a ausência de medo, é continuar mesmo com medo. Você é corajoso. Você é resiliente. Você é inquebrável. E cada golpe que recebe apenas te fortalece mais. Cada palavra de desprezo apenas confirma que você está incomodando. Cada tentativa de apagá-lo apenas espalha ainda mais a sua chama. Então se prepare, a batalha vai aumentar, mas junto com ela, a glória também. E no próximo nível, você não apenas lutará, mas verá com seus próprios olhos muralhas caindo, correntes se rompendo, portas se abrindo. Você verá que todo esforço valeu a pena. Quando esse momento chegar, você entenderá que não foi apenas uma guerra pela sua vida, mas pela vida de muitos. Que você não estava lutando só por si, mas por uma geração inteira que precisava da sua vitória. Chegou a hora de falar do desfecho, daquilo que estava escrito desde o início. A vitória manifesta. Porque toda preparação, toda dor, toda batalha, todo silêncio, tudo convergia para este momento. O momento em que o escolhido não apenas resiste, mas triunfa. O momento em que aquilo que era invisível se torna visível. Aquilo que era promessa se torna realidade. Aquilo que era profecia se torna cumprimento. Você foi provado no fogo. Você atravessou desertos. Você enfrentou noites sem fim. Mas agora, o sol nasce sobre você com força renovada. E não é mais apenas sobrevivência. É reinado, é posicionamento, é coroa. Porque o escolhido não foi chamado apenas para suportar, mas para reinar. Não como os reis deste mundo que governam com arrogância e medo, mas como testemunha viva de que a luz é maior do que qualquer treva. Agora você entende por que foi tão atacado, porque o que você carrega não é pequeno, é algo que assusta impérios, que estremece estruturas, que incomoda os que vivem de engano. Você carrega a verdade, você carrega a pureza, você carrega o fogo eterno. E nada é mais perigoso para o inimigo do que alguém que se levantou sabendo quem é, consciente de sua missão, inabalável diante das críticas.
Olha ao redor. Muitos que duvidaram agora estão em silêncio. Muitos que zombaram agora estão confusos. Muitos que conspiraram agora estão caídos. Porque não conseguiram impedir o inevitável. Você chegou ao lugar que lhe foi destinado. E ninguém pode roubar o que o céu já selou. E o mais poderoso de tudo é que a sua vitória não é só sua. Ela se torna um marco para todos os que caminham depois de você. Sua vida passa a ser referência. Sua história passa a ser inspiração. Seu testemunho passa a ser arma nas mãos de outros que também despertam. Você não é fim, você é começo. Sua vitória abre caminho para muitas outras vitórias. Sua coragem gera coragem. Sua voz gera vozes. Sua luz gera luz. E agora, a coroação não é apenas um momento, mas uma vida inteira que agora se torna referência, farol, sinal eterno. Os que tentaram te destruir verão que cada golpe apenas te elevou. Os que tentaram te calar verão que sua voz ecoa ainda mais forte. Os que tentaram te apagar verão que sua chama se espalhou para milhares. Você venceu. E sua vitória é irrevogável. Não porque você foi perfeito, mas porque foi fiel. Não porque nunca caiu, mas porque sempre se levantou. Não porque nunca teve medo, mas porque nunca deixou o medo te parar. Agora siga, caminhe com a cabeça erguida, sabendo que sua vida é resposta. Sua jornada é profecia viva. Sua existência é testemunho eterno. Você não é mais apenas alguém que sonha com o futuro. Você é alguém que encarna o futuro. E todos os que cruzarem seu caminho sentirão a força, sentirão a luz, sentirão o fogo. Porque você não pode mais ser escondido. Você não pode mais ser silenciado. Você não pode mais ser parado. Você é o escolhido. Você é a resposta. Você é a prova viva do impossível. E assim, termina o ciclo do oculto e começa o ciclo da manifestação. O que estava escondido, agora brilha. O que estava preso, agora corre livre. O que estava silenciado, agora canta alto. E o mundo nunca mais será o mesmo depois de você.